Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e eu estou às suas ordens. Daqui a pouco, dentro de instantes, você vai ouvir uma mensagem sobre um Cristo que o mundo não está acostumado a ver, o Cristo glorificado. Enquanto muitos um dia esperam ver o Cristo glorificado, hoje nós o vemos e vamos mostrar esse Cristo lá no livro de Apocalipse. Um livro que estamos a cada dia aprendendo a amá-lo e não ter medo. Porque quando nós estávamos no sistema religioso, nós tínhamos duas atitudes em relação a esse livro. O medo dele, porque nós imaginávamos todas essas criaturas que o livro aponta de forma literal acontecendo nos dias de hoje. Então tínhamos medo desse livro. Ou então tínhamos o quê? Apatia. Não queríamos saber deste livro. Nós não entendíamos nada, mas no fundo, a gente sabia que aquilo ali iria acontecer. Isso enquanto estávamos lá no sistema futurista. Esses dois tipos de atitudes em relação ao livro de Apocalipse não é correto. Porque esse livro, irmãos, está aí para nos ajudar. Porque ele sempre vai nos mostrar que estamos em novos céus e nova terra. E é esse o Cristo glorificado de novos céus e nova terra que iremos ouvir daqui a pouco. Então, não saia daí, tá legal? Então, aproveitando essa mensagem do livro de Apocalipse, eu apresento a todos vocês o nosso futuro livro, que se chamará a princípio Apocalipse, o comentário de um preterista completo. Um livro, irmãos, onde eu narro todos os acontecimentos dele e mostro que ele está 100% cumprido. Então, é um livro que veio para sedimentar de vez o preterismo completo no Brasil, por ser uma obra escatológica inédita no Brasil, feita por um autor brasileiro. E com certeza esse livro deixará marcas profundas no cristianismo do Brasil. Abrirá portas também e com certeza, meus irmãos, será debates em vários seminários e centros onde se estuda a palavra de Deus a sério. E você, meu irmão, pode ser o primeiro a receber esse livro e lê-lo aqui no Brasil. Eu vou explicar como e o motivo para isso, tá? Vocês sabem, meus irmãos, que um livro, dentro de todas as normas que é exigido o mercado, tem um custo muito alto. Então, a editora que nós procuramos, eles vão me entregar a obra pronta, a obra catalogada, a obra formatada, com capa, já escrita na Associação Brasileira de Livros, ou seja, 100% pronto. Sendo que eles me devolvem esses 100 livros, que, claro, a ideia é essa, é custear essa obra. Aí é que você entra. Além de você estar adquirindo esse livro no pré-lançamento, eu vou colocar o seu nome na seção de agradecimentos. Além de estar fazendo a palavra correr através de suas vidas, ainda serão eternizadas os seus nomes lá nas páginas dele. E ainda receberão essa obra completa com uma dedicação especial assinada por mim. Então, os 100 abençoados que irão adquirir esse livro no pré-lançamento, me procurem no WhatsApp 21979874668. Irmãos, a editora me cobrou R$ 10.860 e ela me dará 100 livros de volta. E neste caso que eu estou fazendo, rateando eles entre os irmãos que queiram adquirir. O valor vai sair a R$ 108,60. Nós já temos atualmente, queridos, 45 guerreiros abençoados que já estão com seus nomes inscritos para que a cada geração que passe, que ler esse livro, leia também o seu nome lá. Participe, é uma excelente oportunidade de também estar divulgando a palavra de Deus através da sua vida. Bom, está dado o recado aí. Quem comprar essa ideia, me adicione no WhatsApp, me chame hoje mesmo que a gente vai bater um papo, tá bom? Tá dado o recado. Então, no mais, se inscreve no nosso canal, toca o sininho para que o YouTube te avise, já deixa o seu like aí e comentem à vontade, tá bom? Graça e paz. Agora é a hora da palavra. O livro de Apocalipse é um livro feito de símbolos, mas esses símbolos de Apocalipse, eles são reais. E a nossa interpretação em relação a estes símbolos não é olhar para os dias de hoje, não é olhar para os dias de amanhã e tentar fazer uma interpretação
como por exemplo Jesus vir nas nuvens, que todo olho verá. Se eu for ler desta maneira como está o texto e pensar com os dias de hoje, eu vou imaginar Jesus vindo nas nuvens. Mas quando eu vou para a tradição bíblica, quando eu vou para o contexto bíblico, quantas vezes Deus veio nas nuvens com poder e grande glória? E ninguém no Antigo Testamento viu. Por que eu tenho que separar o Antigo Testamento do Novo Testamento para entender as doutrinas que ela está me passando, os ensinamentos? Então, abençoado, os símbolos são reais. Então a nossa interpretação não é olhar para o futuro e sair do contexto temporal bíblico, é achar nela mesma a sua interpretação. Então as 7 igrejas da Ásia que receberam o Apocalipse, que foram seus destinatários, viveram aqueles dias. Tanto que as promessas que eu vou mostrar para vocês, que são feitas a essas igrejas, elas em particular, e que mostra que muitas eram elogiadas, enquanto outras são culpadas. Isso é uma realidade. E dentro do próprio livro, mostra que elas tomaram atitudes devido àquilo que foi informado sobre elas. Nós não vimos, por exemplo, que as igrejas que receberam as informações que João mandou para eles, ficarem apáticos. Houve mudanças, porque essa era a intenção de João, ou a intenção de Cristo, ao mandar lá para aquela igreja, para avisar que era necessário tomar atitudes. E mostra o quê? Mostra que eles, ao receberem aquelas cartas, eles não ficaram apáticos, eles se engajaram a fazer a mudança. Então, queridos, eu montei uma tabela com o local das igrejas. Embaixo vocês vão ver as passagens referentes às igrejas feitas pelo Senhor. Nós vamos ver na hora que ela fala de promessas e elogios. E no final tem a reprovação que elas receberam. Vamos ver, um mapa interessante que eu criei aqui. Está ali o texto. O mapa. Está aqui a tabela. Está dizendo ali. Então está ali. A primeira igreja é Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Diz o texto ali, né? A promessa foi de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então essa é a promessa. Então eles se esmeraram para passar desta promessa, para ganhar esta promessa. Qual foi o elogio que João, claro que inspirado por Cristo, fez ali? Trabalhou duro com paciência. Está lá no texto. Só você ir lá no texto procurar. E qual foi a reprovação? Eles deixaram seu primeiro amor. Então essa era a característica daquilo que foi enviado para um local chamado Éfeso. Não que saía um ponto no tempo. Vocês estão entendendo como diz o cristianismo tradicional? Depois teve a igreja de Esmirna, está ali a passagem, capítulo 2, versículo 8 a 11. Diz ali, a promessa era o quê? A coroa da vida. Eles não sofrerão danos da segunda morte. Essa era a promessa. Qual foi o elogio? Boas ações, tribulação e pobreza. Eles ajudavam os pobres. Não teve reprovação nessa igreja. Na terceira, Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Promessa para comer do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Essa era a promessa. E eles se apegam ao nome de Jesus e não negaram sua fé. Você vê atitudes. Qual foi a reprovação em relação a eles? As doutrinas desviantes que haviam naquele lugar. Depois tem a igreja de Tiátira. Qual foi a promessa? Autoridade sobre as nações para governá-las com vara de ferro. Qual foi o elogio? Boas obras, amor, fé, serviço e paciência. Qual foi a reprovação? Eles toleraram Jezabel. Vocês vão entender isso aí. Depois teve Sardes. Qual é a promessa? Estar vestido com roupas brancas, não ter seu nome apagado do livro da vida. Qual foi o elogio? Ainda tenho alguns dignos ali. Qual foi a reprovação? Estar mortos. Estavam mortos. Filadélfia, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Faça deles uma coluna do templo de Deus, escrevendo nele o nome de Deus, a Nova Jerusalém e Cristo. Qual foi o elogio? Guardavam a palavra de Jesus e não negaram o seu nome. Teve repreensão? Teve reprovação? Não. E finalmente Laodiceia.
sente-se ao lado de Cristo em seu trono. Teve elogio? Não. Teve reprovação, morno, inchado pelas riquezas. Irmãos, embora as promessas a todas essas igrejas sejam sinônimas e tratem da promessa final da vida eterna no reino celestial, e elas são expressas de maneiras diferentes, você vê que os louvores e reprovações são bastante particulares a cada igreja. Parecia haver realmente este problema existindo nessas igrejas. Parecia que esses elogios era porque os irmãos estavam agindo desta maneira para terem elogios. Está entendendo, abençoado? Então isso é muito contingente. E isso está fortemente condicionado pela iminência de quê? Da vinda de Cristo, da parúzia. De forma muito semelhante à mensagem da carta aos Hebreus ou da epístola de Tiago. Por exemplo, a carta à igreja destinada à igreja de Tiátira é informada de que Jezabel, que por comparação se refere a uma mulher adúltera, né, como a Jezabel lá de 1 Reis, capítulo 18, 21, ao capítulo 21. Ela seria lançada o quê? Na grande tribulação, capítulo 2, versículo 22. Enquanto em Filadélfia é prometido salvo da honra iminente, da provação, conforme denota Apocalipse 3, versículo 10. Agora, irmãos, sinceramente, esses anúncios aí não teria sentido se esse tempo de julgamento ainda tivesse para acontecer. Imagina a cara dos irmãos recebendo essa notícia, sabendo que isso seria ainda para um futuro muito distante. Iriam dizer que o João ficou maluco. E detalhe, todas estas 7 igrejas deixaram de existir séculos atrás. Por isso que imaginar isso para um futuro desfaz o sentido total dessas igrejas, meus irmãos. E o que estamos fazendo aqui com essa interpretação? É dando provas ao mundo que essas igrejas existiram em seus tempos e hoje não existem mais. Agora, abençoados, vamos aí finalmente a um outro assunto bastante interessante dentro do livro de Apocalipse, que eu considero um presente para nós neste dia. Porque essa mensagem está agora no ar, né? Hoje é domingo de Páscoa, e a Páscoa, conforme eu falei, é a comemoração da ressurreição de Cristo, que nós já estudamos aqui sobre diversos aspectos, né? Porém, poucos sabem e vislumbraram o Cristo glorificado. Até mesmo em graça, muita gente ainda fala o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto já não é mais o Cristo ressurreto. O Cristo hoje é o Cristo glorificado. A verdade, irmãos, é que o mundo conhece o Jesus de Nazaré. Mas conhece o Jesus de Nazaré segundo o quê? A tradição cristã, segundo a igreja, não a história, não o contexto literal da Bíblia, não o contexto histórico da Bíblia. Eles não conhecem o objetivo de Jesus de Nazaré. O mundo, por exemplo, conhece o Cristo ressuscitado, mas o Cristo ressuscitado você só consegue entender lá do sistema religioso segundo a tradição, não segundo a palavra. Mas nós sabemos para que foi o véu de Jesus de Nazaré, nós sabemos por que houve a ressurreição de Cristo. Nós agora estamos entendendo o Cristo glorificado, e o mundo não conhece o Cristo glorificado, e nós o conhecemos. Sabe por que nós conhecemos, irmãos? Porque ele e você é um só. E foi o Cristo glorificado que abriu seus olhos para você enxergá-lo. Ele também tem o seu objetivo, que é o quê? Fazer você ver no seu reino. Vou repetir. O objetivo do Cristo glorificado é fazer você se sentir, é fazer você se ver, é fazer você respirar, é fazer você viver no seu reino, que é eterno. Tá entendendo? Então, ó, queridos, a partir de agora, no estudo que estamos fazendo do livro de Apocalipse, vamos entrar em uma parte aí maravilhosa. João viu o Cristo glorificado. Vamos ver, abençoado, onde João menciona o Cristo glorificado? Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao versículo 17. Claro que eu fiz um compêndio aí desses versículos. Diz o texto: E ouvi atrás de mim uma grande voz como uma trombeta. De quem era essa voz?
do Cristo glorificado. O teu Cristo tem uma voz. E essa voz causa coisas, que é comparada a uma trombeta. E me virei para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa que ia até os pés, e cingido ao peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seu cabelo eram brancas como a lã branca, como neve, seus olhos como uma chama de fogo, e os seus pés como bronze polido brilhando como uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas de sua boca. Saiu uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol quando brilha em sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Que maravilha, abençoado. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra uma passagem igual a essa. Você não encontra uma passagem igual a essa nos livros que contam a história de Jesus de Nazaré. Você não encontra uma visão destas nas pessoas que andaram com Jesus ressuscitado. Porque essa imagem está lembrando aqui a vocês que João, né, está em Apocalipse, ele está vendo o Apocalipse, ele está espiritualmente. E ele está espiritualmente onde? No dia do Senhor. Por isso que ele vê o Senhor glorificado. Ele vê o Senhor divino. Esse é o contexto de todo o livro, o dia do julgamento de Jesus Cristo. E em nenhum lugar da Bíblia nós vemos Cristo glorificado da maneira que vemos em Apocalipse. Então João agora vê o Senhor. Ele vê Deus em sua natureza divina. E o que o texto está dizendo? Diz que ele cai como morto. Por causa do quê? Da sua glória. Cristo tinha uma glória. Cristo tem uma glória. O Cristo glorificado tem uma glória. Diferente do corpo de Cristo ressuscitado. Diferente do corpo de Jesus de Nazaré. O corpo de Cristo glorificado é outro. Está aí a passagem. Irmãos, o corpo de Jesus é cercado de tanta glória, que João cai como morto. Por isso que enquanto Jesus estava aqui, ainda que em um corpo ressuscitado, ele não tinha a glória que tinha em Apocalipse. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Inclusive, abençoado, nós falamos já sobre o corpo de Cristo ressuscitado, não é verdade? Em outra mensagem. Aqui não, por isso que enquanto Jesus estava aqui, ainda que em um corpo ressuscitado, ele não tinha a glória que tinha em Apocalipse. Inclusive nós falamos deste corpo aí, conforme eu falei na mensagem da ressurreição dos mortos. Quando eu disse que o próprio Senhor, né, que o próprio Senhor disse que o corpo era diferente. Vamos ver? Cristo falando do corpo dele ressuscitado e que era diferente. Vamos ver. João capítulo 17, versículo 5. Vamos ver Jesus orando ao Senhor e falando aqui umas coisas bastante interessantes, né? Diz ali, olha: agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. O que Jesus está falando aí? Está falando da glória que ele estava antes. Estava falando da posição que ele estava antes de entrar em um corpo, antes de passar pela morte, antes de passar pelo corpo da ressurreição. Irmãos, e o contexto desta glória que Cristo está falando aí, ela está espalhada em várias partes do Antigo Testamento. É por isso que eu não posso pegar passagens iguais a esta que nós lemos em Apocalipse e vir para o presente e pensar com a mente do presente e querer encontrar um motivo, querer encontrar alguma coisa que me apegue e me leve a essas interpretações desses símbolos. Está lá em 1 Reis capítulo 22, versículo 19. Está em Daniel capítulo 7, versículo 9. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, que vamos ler. Abacuque capítulo 3, versículo 4 e 5, em vários versículos. Vamos ver Ezequiel aí como é que fala dessa glória que Cristo está falando aqui em João. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, diz o texto: estava rodeado por um aro luminoso, como arco-íris que resplandece. Olha que glória.
entre as nuvens, né, estava rodeado por um aro luminoso, como um arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Quem Ezequiel estava vendo? O próprio Senhor, na glória. E ele teve o mesmo impacto que teve com Jesus. Prostrei-me, é o mesmo que você cair como morto. E nesta parte de Apocalipse, no capítulo 1, do verso 10 ao 17, se repete o mesmo. Até o que João diz que aconteceu com ele, caiu como morto. Também aconteceu com os profetas que viram a glória do Pai. Isso está registrado em Isaías capítulo 6, versículo 5. Ezequiel, conforme nós vimos aí. Daniel 8, 18. Daniel capítulo 10, versículo 8, 9. Vamos ler? Daniel capítulo 10, versículo 8, 9. Diz o texto: assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Tá vendo, abençoado? Vocês notaram que glória é essa que estamos vendo em Apocalipse e confirmando lá no Antigo Testamento? Olha o que nós estamos fazendo. Estamos buscando em um símbolo que vimos em Apocalipse, estamos indo para trás para entender o que quer dizer aquele símbolo. Por quê? Porque nós estamos dentro de um contexto judaico. Eu não posso pegar aquele texto e olhar para hoje. Eu não posso pegar acontecimentos e querer encaixar. Não, eu tenho que entender. Se a Bíblia fala que é ali, acabou. Se a Bíblia fala que é breve, eu não tenho que fazer uma exegese. Que o breve pode ser curto, o breve pode ser longo e o curto pode ser distante, ou ao contrário, né? Então essa é a glória que nós estamos vendo. Mas, infelizmente, por conta do sistema religioso, 90% dos leitores acham que Apocalipse é marcante por causa das pragas descomunais, por causa das imagens aterrorizantes. Porém, poucos ou ninguém fala que o livro traz sobre o estado de Jesus Cristo nos céus. Ninguém fala, abençoado. É só olhar para dentro desses templos aí hoje e eles estão exaltando quem? O Cristo glorificado? Eles não conhecem. Eles acham que é a mesma coisa. O Cristo glorificado é o mesmo do ressurreto. E o mesmo do ressurreto é o mesmo que andou entre nós. Eles não entendem. E Apocalipse é o livro que mais encontramos estas informações sobre o estado glorioso e eterno de Cristo. Fora deste livro de Apocalipse, poucas informações temos desse estado do Cristo glorificado. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Quando aconteceu o quê? Quando Estevão foi morto. O que ele disse? Que ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita. Ele foi um dos que viram. Nós encontramos em Paulo quando ele diz que Cristo habita em uma luz inacessível e que ninguém viu e nem pode ver. Vamos ver, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz o texto: somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Aí no caso, luz inacessível, tá bom, abençoado? É uma versão que eu usei diferente. Ninguém jamais ouviu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. É por isso que as descrições que João faz sobre o Cristo glorificado são muito especiais e devem ser especialmente valorizadas. E agora vocês estão aprendendo isso, sim ou não? Então, em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, depois vocês leiam, por favor, é feito um desenvolvimento completo da primeira visão que João teve de Jesus em sua glória divina, conforme mostramos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 17. Olha o que ele fala. Vamos botar aqui para vocês. Olha as referências aqui, ó. Diz ali, onde ele é descrito como tendo voz de trombeta, cabelos brancos e olhos como fogo, e brilhantes. Então essas são as referências que nós temos do Cristo glorificado que nós lemos. Inclusive, o que João vê de Cristo glorificado, na linguagem hebraica, era o quê? Era a imagem própria e exclusiva de seres celestiais, segundo a tradição judaica. Irmãos,
Olha, até as imagens que estamos apreciando neste livro pertencem àquele contexto, na linguagem judaica, na cultura judaica, na história judaica. Tudo você vê em harmonia. Até a posição de Cristo e o Pai são as mesmas, porque na verdade são um só. Não há dois, não há três, há um somente. É um trono somente. E essa posição de Cristo em igualdade com Deus é vista em várias passagens, como Apocalipse capítulo 4, versículo 3 ao 5, capítulo 5, versículo 13. Depois vocês vejam Êxodo capítulo 19, versículo 9 e 16. Uma série aqui de versículos que eu vou deixar para vocês aí. Tá legal? Mateus capítulo 24, versículo 27. Vamos ver Jesus falando sobre isso? Tá ali. Olha aí. Olha aí o Cristo glorificado. Igual a Deus. Quem usava essa linguagem? Quem vinha como relâmpago? Deus. Porque ele era o próprio Deus. Porque assim como o relâmpago lampeja, no leste brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos ver outro exemplo de Deus e Cristo glorificado? São os mesmos? Vamos ver? Mateus 25, 31. Toma ali Bíblia, irmão. É Bíblia, aqui é Bíblia. Diz ali, olha, quando o Filho do Homem vier, em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Quem é que fala que vai sentar no trono glorioso? Deus. Mas Jesus está apontando que ele está glorificado, que ele é o Deus invisível. Irmãos, hoje muita gente torce o nariz quando falamos que Deus e Cristo é um só. Ou seja, o mistério de Deus Cristo, que diz Paulo, está escondido. Está escondido o quê? Todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Vamos ver? Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos ver. Diz o texto: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aí olha só, aí no seguinte, lendo aí, diz o quê? Em quem? Irmãos, se fossem dois, se fossem três, estaria o quê? Nos quais, não em quem. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? Nos quais, em quem. Por isso que muitos rejeitavam essa ideia. É porque o Cristo glorificado nunca ficou claro para nós. Mas agora está. E o que estamos vendo em Apocalipse é que ele é o Deus em toda a sua plenitude. Os textos que lemos em Apocalipse estão se referindo a Cristo. Então essas imagens são muito claras, abençoados, e nos ajudam a entender este mistério tão perfeito que é Cristo Deus, ou Deus Cristo. Agora, os textos também enfatizam a posição do rei juiz de Cristo, que então abre um pergaminho com a sentença que Israel receberia. Como a gente vê, Apocalipse capítulo 5, confere depois aí, tá bom? E depois em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, onde o trono é o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1, vamos ler? Toma ali Bíblia. Diz o texto: então o anjo me mostrou o rio da água viva, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aí você vai ver quantos tronos tem. Tem dois, não tem um só. E agora? Irmãos, este é o cumprimento de suas próprias palavras. Quando disse ao sumo sacerdote em julgamento, ele disse algo tremendo. Vamos relembrar? Mateus 26, 64. Quem falava isso, queridos? Quem falava isso aqui, queridos? Vai no Antigo Testamento e vê. Somente Deus falava isso. De agora em diante, vocês verão o Filho do Homem. Não é mais o Deus invisível. Vocês verão o Filho do Homem. Não é mais o Jeová. Assentado à direita. A direita aí, abençoado, é a mão direita do poder de Deus. E vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, o fato é que a grande maioria das referências do Novo Testamento ao trono de Deus ocorre no Apocalipse. Por isso, meus irmãos, que nós aqui, nós estamos em um estado de ressignificação.
Eu sei que muita gente, hoje, mesmo em graça, ainda não entendeu a questão Cristo glorificada. Não entendeu que Deus e Cristo é um só. Não aceitam, inclusive, que Cristo e Deus é um só. Eu sinto muito, eu estou mostrando a Bíblia. Eu espero que esse estudo de hoje seja uma referência para todos nós. Aqueles que querem entender o Cristo divino, aqueles que querem entender o Cristo glorificado. E que não há três deuses, como o cristianismo tradicional ensina e que muitos da graça ainda pensam que existe. Mas avancemos, irmão, com humildade, de fazer uma ressignificação, de conhecer o Cristo glorificado. E em um dia em que o mundo, por causa da religião, está lá ainda na ressurreição, estão lá comemorando a Páscoa, estão lá esperando um dia para no futuro vir ver a vinda dele, porque ensinaram a eles que tem que ser visivelmente, tiraram da palavra a palavra ver. Eles querem ver, fizeram uma exegese. Ver é uma coisa literal de ver, não há outro sentido nisso. Claro que há outro sentido nisso. Dependendo do contexto, ver pode ser não ver. Sim ou não? Então, abençoados, eu quero encerrar essa mensagem de hoje de uma forma glorificada, de uma forma triunfante, mostrando o Cristo glorificado para todos nós. Vamos aí ver as primeiras referências. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz: além de João ter sucumbido como morto aos pés do Cristo divinamente glorificado. Isso aí só Deus, abençoado. Jamais Deus ia dividir sua glória. Deus não dividiu sua glória, porque o Cristo era Ele mesmo. Agora vamos ver aí mais embaixo aí, capítulo 1, versículo 10 e 15. Jesus é descrito como tendo uma voz alta de trombeta, trovejante como o mar. O que significa isso, abençoado? Uma voz de autoridade, que quando diz, acontece. E quando diz que não acontece, nunca acontecerá. Cabelos brancos como lã, olhos como fogo. Quem era que tinha isso no Antigo Testamento? Tem até um louvor que diz, né? Ele vem andando sobre as nuvens, né? E ele tem, seus olhos é como chama de fogo. Quem é que tem os olhos como chama de fogo? Jesus. Vamos passar aqui a segunda. Vamos entender o Cristo glorificado, irmãos. Precisamos entender. Ele está nos despertando hoje para isso. Ele quer que você o veja. Aí diz, pés de bronze brilhante e polido. Capítulo 1, versículo 15. Isso é a imagem lá de trás. Seu rosto parecia brilhante como o sol quando brilha com todas as suas forças. Isso é uma linguagem do Antigo Testamento ou não? Além de sua boca, protuberante como uma espada de 2 gumes. E ele também tinha 7 olhos e 7 chifres. Jesus é descrito como um cordeiro, capítulo 19, versículo 9. E um cavaleiro, 19, versículo 11. E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21, Jesus é descrito como também comandando um exército de anjos. Quem é que comandava um exército de anjos? Deus. E hoje quem comanda? O Cordeiro, que é Deus. Tá entendendo, abençoado? Então, abençoado, eu sei que muita gente, depois dessa mensagem, é mais um divisor de água, tá? Eu sei que muita gente isso aí já vai cair no entendimento, vai dar glória a Deus, porque é mais um conhecimento que chega até nós. Outros vão rechaçar, mas com o tempo vai aceitar, e outros não vão aceitar. Porque graça é isso, queridos. Graça ninguém fica sem tomar uma atitude em graça. Bom, então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Graça e paz, e até a próxima mensagem.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Não remende a graça de Cristo, que é pano novo, com a lei de Moisés, que é pano velho. Quem ouça, entenda o que o Espírito Santo diz.